Vamos falar de assunto internacional Vamos agora, falar agora Celso? da guerra da Ucrânia com a Rússia. A Casa Branca afirma que 90% dos 20 itens do acordo de paz entre a Rússia e a Ucrânia estão resolvidos. A rodada de negociações acontece em Berlim, na Alemanha. Eu vou até o telão porque nós temos um resumo de como está a situação no fronte. A invasão da Ucrânia pela Rússia começou no dia 24 de fevereiro de 2022. Portanto, 3 anos e 10 meses de conflito. Desde então, a Rússia ocupou 20% do território ucraniano. 7% já eram ocupados desde 2014, a região da Crimeia. Os ucranianos também enfrentam uma das piores crises humanitárias da atualidade. Segundo dados das Nações Unidas, mais de 14.300 civis foram mortos. Os feridos passam de 37.500. O êxodo no início da guerra foi em massa. Mais de 6.800.000 ucranianos se tornaram refugiados em outros estados, em outros países, principalmente na Polônia. Outros 3.700.000 também abandonaram suas casas e vivem como deslocados internos. Eles fogem de um lado para o outro dentro do próprio país, na tentativa de escapar dos ataques e da violência do exército russo. As negociações de paz em Berlim envolvem representantes europeus, ucranianos e os enviados especiais pelo presidente norte-americano Donald Trump. Há informações que ainda não confirmadas de que o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky teria aberto mão de entrar para a Aliança Militar do Ocidente, a OTAN. Quem conta os detalhes sobre essas negociações é o nosso correspondente em Londres, Sérgio Uti. Sérgio, com larga experiência, várias visitas ao país da Ucrânia. Bem-vindo à estreia do jornal do SBT News. A Casa Branca já diz que 90% dos impasses foram solucionados. É a boa notícia que a gente tem, Sérgio? Obrigado, Celso. E bem-vindo você, bem-vindo a Marina, bem-vindos ao SBT. Pois é, os europeus, se a Casa Branca diz que 90% dos itens ali estão mais ou menos resolvidos, os europeus não vão muito nesse sentido. Eles dizem que há um progresso significativo. O chanceler alemão Friedrich Merz disse há pouco que nunca se esteve tão perto da paz na guerra da Ucrânia, mas ainda há vários pontos a serem resolvidos. Como você disse há pouco, tem vários líderes europeus em Berlim. Nessa noite, eles já tiveram uma conversa com o presidente Donald Trump, inclusive estão lá os líderes aqui do Reino Unido, da própria Alemanha, obviamente, da Itália, da França, da Finlândia, de vários dos principais países europeus, que, no primeiro momento dessa negociação, foram deixados totalmente de lado pelos Estados Unidos e pela Rússia, que estavam ali comandando as negociações e levando os resultados para os ucranianos. Houve um grande susto aqui na Europa, um grande descontentamento, porque a primeira versão dessa proposta fazia várias exigências para os ucranianos e quase nenhuma exigência para os russos. Portanto, o objetivo dos europeus, Celso e Marina, é mudar um pouco esse quadro, é fazer com que a Ucrânia saia dessa guerra. Dificilmente ela vai deixar de perder território, mas que saia dessa guerra de uma situação menos ruim, digamos, daquela que foi proposta por Donald Trump. E nesse contexto, há duas questões importantes. Uma delas, garantia de segurança de que o país não será atacado de novo e que terá o suporte dos Estados Unidos e dos europeus se isso acontecer. E a segunda questão, que ainda não foi resolvida, que é a mais complicada de todas: cessão de território, principalmente o território que a Ucrânia domina hoje, lá em Donbass, no leste do país, e que os russos querem que a Ucrânia entregue para acabar a guerra. Esse é um dos pontos mais complicados, não há concordância dos ucranianos. Inclusive, saiu uma pesquisa hoje na Ucrânia, dizendo que 75% dos ucranianos rejeitariam essa proposta. Lembrando que o presidente não tem poder para entregar território. Isso, pela Constituição ucraniana, teria que ser feito por um plebiscito, por exemplo. Sérgio, você conhece bem esse conflito, esteve em Kiev mais de uma vez. Trouxe agora para a gente essa pesquisa que mostra a forma como os ucranianos estão encarando essa guerra, e é um cenário que mudou muito ao longo do tempo, porque a gente sabe que ela já se prolonga por anos. Como é que está
está sendo essa percepção do povo ucraniano em relação à atuação de Volodymyr Zelensky, a essas negociações, a essa tentativa de negociação por parte dos Estados Unidos? Olha, há um cansaço dos ucranianos com a guerra. Eu percebi isso ao longo de 11 anos com essa guerra, que começa, na verdade, lá em 2014, com o início da invasão. E das 9 vezes que eu estive no país, eu notei esse cansaço, um cansaço crescente por parte dos ucranianos. Mas a pergunta que muitos se fazem hoje é a seguinte: olha, lutamos até agora, morreram tantos de nós para que esse território seja entregue aos russos agora dessa maneira. Uma pergunta que muitos fazem. Ao mesmo tempo, já no próprio governo ucraniano, nos bastidores, já se fala abertamente na possibilidade dos russos ficarem com esses territórios que já invadiram, principalmente aqueles que invadiram em 2014, Crimeia e parte de Donbass. Outra história, outra questão muito mais difícil de ser resolvida é esse pedaço de Donbass, cerca de 30% ali da região de Donetsk, que os russos ainda não dominam e querem que os ucranianos entreguem para o país. Essa é uma questão muito complicada. Sobre o presidente Volodymyr Zelensky, ele sofreu um grande escândalo de corrupção recentemente. Isso, obviamente, arranhou a imagem dele, mas, nesse momento, ainda tem o apoio da maioria do povo ucraniano, que acha, inclusive, que não deve ter eleição agora, nesse momento, que o país deve resolver a guerra primeiro para depois ter eleição. Marina. Sérgio, o presidente Volodymyr Zelensky, na semana passada, disse que essa ação, essa decisão, é parte de um referendo ou de uma pesquisa junto à população ucraniana. Isso vai acontecer antes da chamada eleição, que não aconteceu no ano passado e não acontece devido à promulgação da lei marcial desde o início da guerra? Pois é, Celso, essa possibilidade, tem uma pista sobre ela, inclusive, na nota divulgada agora há pouco pelo governo alemão, em nome de todos os líderes europeus que estão em Berlim essa noite, dizendo que essa é uma decisão que cabe ao povo ucraniano. Como eu disse, o presidente Volodymyr Zelensky, seja o presidente qual for, ele não tem poder de negociar territórios com a Rússia ou com os Estados Unidos, com qualquer país. Isso, segundo a Constituição ucraniana, deve ser decidido por um plebiscito. Há condições de realizar um plebiscito ou qualquer tipo de votação nesse momento? Não. Há, inclusive, milhares de soldados nas linhas de frente. Para que haja um plebiscito e se resolva essa situação, é preciso, no mínimo, de um cessar-fogo. E o que os europeus estão defendendo e organizando é isso, cessar-fogo primeiro, para que haja, talvez, aí um plebiscito para decidir se o país vai ceder ou não essas terras para a Rússia. Sérgio, muito obrigada pela sua participação. A gente conta contigo aqui no Jornal do SBT News. Seja sempre bem-vindo, especialmente hoje, a nossa estreia aqui no SBT News.